a sua consideração, por exemplo, você pode falar que você encontrou no artigo e tal, não sei o quê, mas ver como você vai montar o seu trabalho, né, em relação ao paciente que você vai escolher, que você vai determinar. Porque você vai ter que falar para mim quem é a pessoa para quem você está montando esse trabalho de grupo especial. Entendeu? Então, daí você vai dar as características da pessoa e como você vai montar a partir disso. Entende? Espera um pouquinho só. Ok. Voltei. Caso sério. Nossa, só correria, cara. Não para um minuto. Como você disse, né? O trabalho em casa dobrou mais do que você está na faculdade. Bem mais, cara. Mas tá bom, graças a Deus. Estamos trabalhando. O problema é se não tivesse. Daí, pronto. Tá aqui. Agora é só esperar o resto da galera chegar. Espera mais um pouquinho. Se não chegar, começa nós mesmo. O pessoal tá meio desanimado. O povo está muito devagar. Eles acham que estão, sei lá, estão pensando como vai ser a prova, como vai ser as coisas. Que... Até na aula do Ronaldo ontem, na hora de fazer o grupo para fazer, tinha nego mandando mensagem para todo mundo. Mas na hora de apresentar, a metade que mandou o grupo fazendo o grupo não teve. Caramba. Ah, É complicado. os 5 principais que teve para montar o grupo que o Ronaldo pediu era nós 5. O restante que depois de ganhar não estava. É. Meio complicado. A galera tá meio desanimada, tá meio devagar, né? Tá complicado. Mas eu acho que a gente volta agora dia 1º. Se o governador não prorrogar de novo essa quarentena, eu acho que começa a voltar já, se Deus quiser. Torcer para voltar, tô torcendo, mas do jeito que tá, não sei não. Se governo é de Lula, falou que ia Então. liberar tudo. No dia que é para liberar, eles já mandaram fechar tudo de uma vez. Não, o governador nunca falou que ia liberar tudo. O Felício, o prefeito, queria liberar. O governador, o João Dória, não quis. A briga estava entre os dois. O governo não está falando em liberar, até porque em São Paulo, principalmente na capital, o negócio está muito complicado e no interior está aumentando, né, cara? E aí que tá o X do perigo, né? Nessa parte que ele vai ter que pensar. Se libera ou não, mas fica falando, dia 1º liberar, dia tal liberar, dia tal. Então já faz um decreto só que vai
vai liberar a última vez ou não. Porque Não, também mas o essa. que acontece, Edson, que não é assim que funciona, cara. Os caras têm que analisar como que tá a, a linha de contágio, o aumento ou não de contágio, a disseminação do vírus a cada semana, entendeu? Não dá para ele prever o contágio daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso aí tem que ser acompanhado semanalmente. E, por exemplo, se liberar e começar a aumentar de novo, tem que restringir. Porque, por exemplo, começou a segunda onda de contágio na China, com o vírus do coronavírus, que já teve mutação e já tem mais de 30 mil pessoas contagiadas. Entendeu? Então, Uhum. esse controle, ele tem que ser muito bem acompanhado. Não dá para você, não, tal dia vai liberar e pronto. Não tem controle, não tem remédio. Não estão começando a testar vacina, não sabe se vai ter sucesso ou não. Porque foi uma vacina desenvolvida em menos de um ano. Normalmente, vacinas demora de 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Eles estão conseguindo desenvolver em menos de um ano. Entendeu? Como que vai ser o efeito? Será que vai dar resultado? É muito complicado. É, Aí, como você está falando agora mesmo, entre 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina certeira. então, aí você Em um acha que dá ano, para liberar o, o isolamento ou não? Que é o único meio, por enquanto, que se tem, olhando daqui a 2, 3 meses. O pessoal não está respeitando o isolamento? então, Quanta gente está saindo, não está nem aí? Complicado. esse que Mexer está com. o X do problema, porque se o povo desde o começo já tivesse respeitado a quarentena, com certeza o pouco de vacina que eles já criaram ia ser tão pouco que aquelas pessoas que já estavam com a mutação ia eliminar e ia poder liberar de novo. Não, mas não Não, tem vacina ainda, Edson. Não não, existe então, vacina. não tem a vacina. E, por exemplo, e quem já foi contaminado? Igual estão falando, quem foi contaminado fica imune. Não fica. Se ficasse imune a vírus, a gente não pegava gripe nunca mais. Quantas vezes já pegou gripe na sua vida? Ah, várias vezes já. Ela começa a ser mais branda, ela começa a ser mais leve, porque você tem anticorpos para isso, mas você vai ficar imune, ninguém pode garantir, né? O pessoal está estudando até agora a ação do vírus, ninguém sabe exatamente como, como ele age, como faz. Entendeu? Por isso que não tem remédio. Daí os caras ficam falando, cloroquina, cloroquina, cloroquina. A ação dele não é só com a cloroquina. A cloroquina ajuda. Até tem estudos que já mostraram que não é só isso. Tem a parte de trombos que ele prejudica, né? As veias, na verdade, os canais que levam o oxigênio e não o pulmão. Entendeu? Então, em cada pessoa ele teve uma ação diferente. Então, daí os caras falam um monte de coisa, cara. Esses dias pegaram um vídeo aí de um estudo que foi feito na Itália, com 30 óbitos, e estão querendo falar que isso é para o mundo inteiro. E não é. Tem um estudo parecido no Brasil? Tem. Só que são 30, 40 pessoas. Como que você consegue aumentar isso para a população mundial? Nem todo mundo teve o mesmo sintoma, nem todo mundo teve as mesmas consequências. Então é muito difícil, cara, você conseguir ter uma opinião conclusiva, né, em tão pouco tempo, com tão pouco estudo. Apesar de ter muita gente estudando, para você fazer uma proporção mundial é pouco ainda. Entendeu? É muito complicado, mas sei lá, vamos ver. Aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tô aqui esperando, se falaram que tem que voltar amanhã, eu volto. Se falar para esperar mais um pouco, eu espero. E vamos tocar o barco para frente, que o negócio é isso. Não dá para ser diferente. Ah, é verdade.
Eu acho que eu esperei que tinha que aguardar mesmo uma decisão concreta. Falar, não, arrumou o vírus assim, fez a vacina para controlar. Não existe vacina de controle, Edson. Não A existe? vacina ou ela imuniza ou ela não imuniza. Não existe controle. Controle é o que a gente está fazendo agora, que é os cuidados com a higiene, o isolamento social, manter a distância, usar máscara. Isso é controle. Uma tentativa de controle. Entendeu? Não existe vacina de controle. A vacina, ela é para imunizar. Entendeu? Por exemplo, quando você toma a vacina da H1N1, ela te imuniza da H1N1. Só que o vírus já teve mutação, então já tem a H2N1, já tem a H1N2, já tem outros vírus que são mutações desse vírus base, que também já entraram numa, num rol, vamos dizer assim, de imunização da vacina, porque eles estão alterando essa formulação, essa formatação da vacina. No caso do Covid, ainda não tem a primeira vacina, para que depois eles só façam, entre aspas, as atualizações da vacina com possíveis mutações do vírus para te imunizar. Entendeu como que é? Então, não tem vacina, não tem essa de controle. Ela é para imunizar. Então, por isso que é tão difícil chegar a um parecer final em relação a uma vacina e tudo mais, inclusive por quê? Porque eles não têm nem isso para um tratamento, né? Entendi. Eles não conseguiram ainda estabelecer um tratamento que seja assertivo, né? Tentaram aí os remédios, os anticoagulantes, tanto cloroquina e tal. Tem um monte de coisa que está dando resultado. O que é melhor atualmente? Quando a pessoa entra em estado grave, é o respirador. Aí tem diversas formas de utilização do respirador, né? Tinham os mesmos respiradores que eram vendidos a R$ 5.000 há pouco tempo atrás, hoje está 55.000. Por quê? Porque as pessoas abusam da, da oferta e da procura, né? Começou a vender muito, opa, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Aí um monte de, de estudos, de empreendedores, de startups fizeram outros tipos de respiradores que dão o mesmo resultado, que é muito mais barato, não sei quem é, ninguém comprou a ideia, ninguém quis fazer. Na USP desenvolveram um respirador que custa R$ 2.000, Caramba, entendeu? Dá o mesmo efeito. Tem um outro cara que desenvolveu uma máscara de mergulho que custa R$ 500, R$ 900, sei lá. Eu sei que para transformar essa máscara de mergulho, é, no final das contas fica R$ 1.500. A Decathlon doou 2.000 máscaras. Aí, e o cara tá fazendo, entendeu? Então, e tá distribuindo. Ele fez a alteração, ele fez a adaptação, na verdade, né? Nessa máscara que a Decathlon doou. A Decathlon fez a doação, a Leroy Merlin deu o espaço para o cara trabalhar e fazer a adaptação e está sendo distribuído, entendeu? Para vários hospitais e tal. E ninguém compra a ideia de levar isso para frente, até porque agora nem tem mais, né? Máscara. Todo o estoque que a loja tinha, a Decathlon tinha, ela doou para isso. Então, tem uma série de medidas, uma série de ações que estão sendo feitas, mas a gente não sabe a proporção real. Porque, por exemplo, se a gente for ver em relação à subnotificação, né,
Quantas pessoas realmente já foram contaminadas? A gente não sabe, não testa todo mundo, não existe teste para todo mundo, entendeu? Os testes estão sendo produzidos e está faltando em tudo quanto é lugar. Parece que agora aqui em São José conseguiu 30 mil testes, 20 mil doados pela Embraer, e daí vão começar a testar as pessoas. Só que São José tem quase 800 mil habitantes. 30 mil testes dá quanto? Não dá 10% da população, entendeu? Então é muito complicado, cara, você falar, fazer essas proporções estatísticas aí sem o material, sem a quantidade adequada, né, de pessoas, de amostras, de tudo. Por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente tem que tomar todas as medidas que são realmente o que a gente tem de efetivo no momento, a verdade é essa, né? Para que seja possível levar isso para frente. Agora, que não é fácil, não é. O negócio é meio complicado. Bom, 8h22, eu acho que não chegou ninguém agora, não chega mais ninguém. Hoje, o que a gente vai falar do voleibol, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu tenho. Cadê eu? Meu WhatsApp, que eu quero mostrar para você. A gente tá. O que acontece é o seguinte, Edson. Ontem eu tive conversando com o Ronaldo e ele vai mandar um comunicado para vocês, não sei se já mandou ou não, em relação ao número de aulas. É, devido aí esse afastamento social e tudo mais, a gente ficou só com as aulas teóricas, a gente teria que estar fazendo muito mais aulas práticas, porque a disciplina é para ser mais prática, só que não tinha como fazer. Então a gente já ultrapassou o limite de horas aula referente à teoria. E aí o Ronaldo me orientou o seguinte: a gente vai finalizar hoje essa parte teórica do voleibol, como todas as outras matérias eu estou finalizando essa semana, né? E só de segunda-feira que eu não consegui fazer a finalização, porque quando ele me comunicou, né, sobre isso, já tinha sido, eu já tinha dado a aula. Então, segunda-feira eu finalizo com a turma lá no grupos especiais e tudo mais. Por quê? Porque de alguma forma ainda eles estão estudando, a gente vai ter que cumprir essa parte prática, tá? E eu não sei se vai ser quando voltar, a gente vai marcar alguma aula, vai para a quadra e faz a prática, se é um trabalho, não sei ainda. Isso está sendo decidido na coordenação, né, dos cursos. Assim que eu tiver uma resposta, eu comunico com vocês e a gente segue. Mas, por exemplo, vocês têm a avaliação em junho, acho que na primeira ou segunda semana de junho. Hoje é dia 21. Então, a aula do dia 28 a gente não tem, tá? E daí em junho a gente vai fazer as avaliações e tal. Se eu tiver algum comunicado, alguma notificação da faculdade falando sobre como vão acontecer essas aulas práticas, aí o Ronaldo já entra em contato com vocês. E se for o caso, a gente volta aqui nas aulas e desenvolve o trabalho, se for possível fazer aqui. Mas aí hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre regra.
A gente precisa entender o seguinte, eu não consigo, né, minha opinião, eu não consigo desenvolver uma modalidade esportiva, seja ela qual for, se eu não tiver domínio da regra do jogo e domínio de fundamento. Por quê? Qual é a importância desses dois setores, vamos dizer assim, do treinamento, do desenvolvimento? Para que eu consiga ensinar um fundamento, eu tenho que mostrar para o meu aluno onde esse fundamento é aplicado ou encaixado na regra, né? Então, por exemplo, o que a regra diz em respeito ao toque? O que a regra diz em respeito à manchete? O que a regra diz em respeito ao bloqueio, ao saque, né? Então, eu tenho que ao rodízio, ao posicionamento em quadra, né? Então, eu tenho muitos detalhes na regra que vão influenciar diretamente a, a dinâmica do jogo e as ações a serem tomadas para o desenvolvimento dessa partida. E isso é de extrema importância quando a gente fala do trabalho de iniciação, né? Quando a gente fala sobre a forma como eu vou ensinar o esporte. Então, tem gente que ensina o esporte sem se preocupar, por exemplo, com o desenvolvimento técnico. Ele primeiro desenvolve a linha da aprendizagem do esporte através do jogo, então de solução de problemas. Quando eu vou lá solucionar problemas, é claro que as regras vão estar diretamente ligadas a essa solução de problema, porque eu preciso respeitar essas regras. Só que eu não tenho que, por exemplo, me preocupar com o gesto técnico. Ah, errou um pouquinho o gesto técnico, tá tudo bem, deixa fazer. Se for no vôlei, deu 2 toques. Não, aqui nessa fase, você leva em consideração. Eu até entendo, né? Mas o meu medo e se forem criados vícios, né, de execução, por exemplo, de um fundamento nesse período, e esses vícios se tornarem automáticos ou automatizados. Isso é muito prejudicial, isso é muito ruim, porque daí eu tenho que corrigir esses erros que aconteceram, eu tenho que criar alternativas, criar formas de desenvolvimento para esse meu aluno, para corrigir isso. Será que vai ser efetivo? A gente não sabe. Então, eu, particularmente, eu gosto muito mais de já ir trabalhando o gesto técnico de forma adequada, com as regras, né, ali paralelas e fazendo com que esse entendimento e o desenvolvimento sejam muito mais adequados. E como que a gente começa, né, falar sobre regra? A primeira coisa da regra que a gente tem que entender é o campo de jogo. Por que o campo de jogo? Porque se eu não conheço o espaço que eu vou estar utilizando para desenvolver minha modalidade, tem alguma coisa errada no negócio. Por quê? Qual é a importância do espaço do voleibol no desenvolvimento do jogo? Qual é a importância da quadra para esse desenvolvimento? Então eu tenho que entender que esse tamanho de quadra, ele vai ser primordial para que eu entenda o posicionamento dos meus jogadores, para que eu entenda as possibilidades que eu tenho a partir
do tamanho da quadra, como que eu vou fazer as proteções e como eu vou desenvolver a dinâmica, né, do jogo como um todo. Então, quando a gente fala de quadra oficial de voleibol, eu tenho uma quadra com 18 metros de comprimento, 9 metros de largura, divididas no meio, né, por uma rede, e dentro dessa metade da quadra, então desse quadrado de 9 por 9, eu tenho uma divisão entre zona de ataque e zona de defesa. A zona de defesa, ela começa, né, ou melhor, ela vai da linha de fundo da quadra, 6 metros para frente em direção à rede, né? Que daí tem uma linha que a gente chama de linha de 3 metros. Essa linha de 3 metros é onde começa a zona de ataque. A zona de ataque é da linha de 3 metros até a rede. Então, eu tenho uma linha, né, um retângulo de 3 metros por 9 e um outro retângulo de 6 por 9, formando aí metade de uma quadra. Então, lembra, 6 metros é a zona de defesa, 3 metros a zona de ataque. Então, aqui eu tenho ela bem definida, né, no desenho. E lembrando o seguinte, quando eu penso no rodízio dos meus jogadores, deixa eu pôr a quadra aqui para vocês verem, que fica mais fácil. Tá aparecendo a quadra aí? Pronto, agora apareceu. Então, olha só. Quando eu posiciono os meus jogadores, eu tenho posição número 1, número 2, 3, 4, 5 e a 6, certo? São 6 posições no jogo. Quando eu tenho esses jogadores, o que eu tenho que lembrar e pensar? Quem joga na linha, na zona de ataque? Quais são os jogadores? O 2, 3 e 4? Ô, Tato, você tá aí, filho? Opa! Os 2, o 3 e o 4. Então, esses 3 jogadores são os únicos que podem tocar a bola quando ela está acima da linha da rede. Esses jogadores que estão aqui atrás, o 1, o 6 e o 5, que estão jogando na zona de defesa, se eles tiverem uma oportunidade, por exemplo, de realizar um ataque, né, de fazer uma cortada, eles podem, desde que eles saltem antes de tocar a linha dos 3 metros. Então, eles vão ter que fazer de muito mais longe. Eles têm que saltar daqui de trás, bater na bola, né? E sem encostar nem na linha, nem aqui dentro. Se ele estiver aqui dentro, ele pode tocar na bola? Pode, desde que ela esteja abaixo da altura da rede, da linha, do ponto mais alto da rede. Tudo bem? Então, isso é uma parte da regra que a gente precisa entender, né? Porque se eu cometo um erro desse, já era, né? É ponto do outro time. Outra coisa que eu tenho que entender em relação a isso é o rodízio. Por exemplo, eu posso posicionar o meu time dessa forma? Eu posso posicionar o time assim? Acho que pode. Acho, tenho certeza. Então, pode. Pode. Pode por quê? Porque tá todo mundo ainda respeitando a linha de... a posição. Não é a posição em quadra, mas a posição de cada um. Do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 1 pro 6, do 3 pro 4, do 5 pro 6. Isso, exatamente. O que acontece é assim, eu tenho referências de posicionamento em relação a linhas, né? As linhas referenciais da quadra, e eu respeitei. Então, por exemplo,
O 1, ele tem que estar mais próximo da linha lateral que o 6 e mais próximo da linha de fundo que o 2. Ele está, né? O 2 tem que estar mais próximo da rede que o 1 e mais próximo da lateral que o 3. Então, essas referências eu mantive aqui. É claro que não é inteligente eu deixar todo esse espaço aqui para o outro time, se o outro time vai sacar, né? Mas eu não posso, por exemplo, posicionar dessa forma. Ou posso? Não, não pode. Por quê? Pode sim. No caso, o 6 passou um pouquinho o 4, né? Isso, ele está mais próximo da linha lateral que o 4. Ele não pode, porque ele é do meio. O 4 tinha que estar mais aqui. Aí se ele tivesse aqui, beleza. Na mesma linha ou para lá, já era. Tá? Então, eu tenho que pensar, né, muitos detalhes em relação a esse posicionamento que às vezes as pessoas ignoram, que às vezes as pessoas acham que não tem problema, ninguém vai perceber. Vai. Quer ver como vai? Vamos voltar aqui. Se eu for analisar, por exemplo, aqui antes, ó, eu tenho a rede, né? A rede, em relação à linha lateral, em cima da linha lateral, ó, tem uma antena. Exatamente em cima da linha lateral. Essa antena fica 1 metro para cima aqui ainda. 1 metro não. É 1 metro. 1 metro para cima da rede, porque a bola que bater nessa antena ou que passar aqui por trás dela, por fora da linha e for para o ataque, é considerada fora, né? Não pode. E se bater na antena também é fora. Por quê? A regra diz o seguinte: quando a bola do jogo tocar qualquer objeto, qualquer estrutura, qualquer coisa que seja estranha ao jogo, ou seja, que não faça parte fundamental do jogo, a bola é considerada fora. Então a gente não pode fazer o ataque nessa região. Eu tenho como alturas oficiais da rede, para o feminino adulto, né? 2,24 metros da borda superior da rede até o chão. E no masculino, 2,43 metros da borda superior até o chão. E essa metragem, galera, a rede ela tem que ficar tão esticada que é a mesma metragem em toda a extensão da rede. Muitas vezes a gente não sabe colocar a rede, fica um barrigão aqui assim. Então aqui na ponta tá 2,43, mas aqui no meio tá 2,35, 2,30, né? Porque a gente deixa ela não consegue esticar a rede como tem que ser esticada. Então existe uma forma adequada de se colocar a rede, né? O material correto para se colocar a rede, por exemplo, aqui em cima, o que vai tensionar a rede tem que ser cabo de aço, porque daí o cabo de aço não cede. Se você colocar um barbante, com o tempo ele vai cedendo, essa altura vai cair, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tudo bem? Aí, a quantidade de jogadores. Algumas modalidades esportivas falam assim, ó, você tem que ter tantos jogadores para iniciar o jogo, tá? Só que se você tiver um número menor, eu deixo você começar. Então, por exemplo, futebol. Futebol são 11 jogadores para começar. Mas se você tiver 8 em campo, começa o jogo, não tem problema. Assim, o time que está com um número menor de jogadores, é claro, vai estar no prejuízo, mas é melhor estar no prejuízo do que perder o jogo por WO e nem iniciar, né? Mas no vôlei, isso não é permitido de forma nenhuma. No vôlei, se você não tiver 6 jogadores para começar o jogo ou para dar continuidade ao jogo, você perde. Então, por exemplo, eu só tenho 6 jogadores,
Não tem ninguém no meu banco de reservas. Eu posso ter 6 jogadores na quadra e 6 no banco de reservas. Nas competições oficiais, né, a Federação Internacional de Vôlei, ela permite até 14. Então, para você ter 6 na quadra e 8 no banco, para garantir que o seu jogo vai continuar. Aí tem um detalhe muito importante. Eu só comecei o jogo com 6, eu só tinha 6 jogadores, beleza. A gente tá jogando lá, bonitinho. De repente, um jogador meu faz um salto maravilhoso, dá uma cortada daquelas fenomenal, só que a hora que ele cai, ele torce o pé e não tem condição de voltar para o jogo, ele vai sair. O que acontece com o meu time? Perde por WO. Por quê? Porque saiu um jogador, o time não pode ficar incompleto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando vai fazer jogos, de ter a quantidade de jogadores, né? Porque isso é regra, não tem como fugir dela. Tudo bem? Diga. Então, no caso, vamos supor, uma seleção brasileira assim, com quantos que vai para o jogo? 14. Ah, nossa, mas assim é arriscado, né? É arriscado, mas também não pode ir com mais do que isso. Ah, tá, entendi. Caramba, eu não imaginava que tinha essa regra, não sabia. Então tem que ter pelo menos 2 times, né? Vamos supor, o time A e o time B para entrar. Exatamente. Ah, E beleza. daí e tem um outro detalhe, né? Além de ter isso, eu tenho que entender assim. Quando eu vou fazer substituição, eu posso, por exemplo, tirar em cada set o time inteiro e pôr outro, porque eu tenho 6 substituições em cada set. Agora, o que a gente precisa entender é assim: estamos jogando, eu e o Daniel Tax somos levantadores. Aí eu tô lá jogando e tal, tô errando muito. O treinador vai lá e sai o Luiz, entra o Daniel. Primeira substituição, certo? O Correto. Daniel começou a jogar muito bem. Aí o treinador fala assim: pô, eu acho que eu vou ficar com 2 levantadores na quadra. É melhor porque o Daniel tá indo bem. Se o Luiz estiver ali, vai ajudar. Então eu vou tirar o Edson e vou pôr o Luiz. Não pode. Por quê? Porque se trocou o Luiz pelo Daniel, para o Luiz voltar, o Daniel tem que sair. Ah, tá. Entendeu? É a troca entre Isso o mesmo jogador. no mesmo set. No Aham. outro set, se ele quiser começar, por exemplo, primeiro set jogou desse jeito. Daí no segundo set ele fala: não, eu vou jogar com 2 levantadores. Então daí eu já começo com os 2 levantadores, eu posso fazer outra formação. É como se eu escalasse outro time para o outro set. Isso não tem problema, eu posso. Ah, tá, beleza. Tá? Show. Então, Beleza. e a substituição tem que ser feita quando eu estou com a posse de bola, né? Antes de eu fazer o saque. Então a bola tem que estar parada, e eu tenho que ter a posse de bola e eu tenho que avisar a mesa. Eu tenho que pedir autorização para a arbitragem, tá? Para fazer essa troca de jogadores. Não é, por exemplo, livre, como é no handball, né? No handball eu não preciso avisar ninguém. Simplesmente, durante o jogo, é só o jogador sair da quadra, dentro da zona de substituição, dentro do espaço que ele tem, né? Não precisa avisar a arbitragem, não precisa fazer nada. É sair, pronto, tá tudo certo, tá? No voleibol, não. No voleibol eu tenho que fazer igual é no futebol, bola parada, eu aviso, né? O árbitro de linha vai lá e avisa, mostra, vem com a plaquinha com o número do jogador. Então tem todo um ritual para se fazer essa substituição dos jogadores, tudo bem? Eu já lembrei de ver mesmo, que é o jogador mesmo que levanta a plaquinha dele, né? Ou de quem vai sair, não sei. Isso. Ele levanta de quem vai sair, o cara vem, pega e mostra, né? E daí fica o que vai sair de frente para a mesa, o que vai entrar de costas. Por quê? Porque quando a gente vê
o uniforme, a gente vê que na camiseta, né, eles estão numerados na frente e nas costas com o número de 1 a 20. Então, quem está saindo, como está de frente para a mesa já olha o número do cara e vê quem vai entrar no lugar. Para que se tiver uma troca, seja por esses mesmos números, né? Eles não tenham esse problema de se confundir em relação a quem saiu e quem entrou, e também para anotar o rodízio. Porque quando eu entro na quadra, eu entro no lugar do rodízio, na posição que estava o meu amigo. Então eu tenho que seguir o rodízio a partir dali. Então quem está fora tem que ficar prestando atenção como está o rodízio para não errar isso também. Porque erro de rodízio é ponto do adversário. Ok? Tá certo, beleza, professor. Vamos lá. O técnico pode pedir, né, 2 tempos técnicos em cada set, tá? E o tempo tem 30 segundos para ele passar a orientação. A comissão técnica que pode ficar no banco é uma comissão grande, né? Tem o técnico, 2 assistentes, médico e fisioterapeuta. Então são 5 pessoas no banco além dos jogadores. Então é muita gente ali para fazer todo esse atendimento, ok? Aí quanto à arbitragem, eu tenho o primeiro árbitro, que é esse cara que fica nessa cadeira aqui em cima, no alto, e qual é a função dele, né? Esse cara aqui é a maior autoridade do jogo. Então todas as decisões dele prevalecem sobre as decisões dos outros árbitros, tudo bem? E o que acontece? Ele olha invasão, toque na rede, quando vai sacar, ele que olha se o sacador está pisando na linha ou não, ele que autoriza, né, o saque, ele que indica o ponto. Então esse cara aqui é o fera, tá? O segundo árbitro, ele está aqui embaixo, ó. Ele auxilia esse primeiro com um toque na rede, invasão por baixo, ele que olha o rodízio. Então, na hora de sacar, esse cara de cima olha para quem vai sacar, esse aqui normalmente vem aqui no meio, para olhar a posição dos atletas do rodízio, tá? Para ver se não teve erro de rodízio. Se tiver, ele apita e inverte a bola, né? Dá ponto para outro time. E ele auxilia, né? De repente ele vê uma infração e ele vai avisar o árbitro de cima. Se o árbitro de cima acatar essa decisão dele, beleza. Se não, segue o que o árbitro de cima mandou, tudo bem? O apontador é o cara que preenche a súmula, né? Então, a gente fala que ele é o mesário, eles estão aqui atrás, ó. Eles ficam sempre do mesmo lado do árbitro de linha. Por quê? Porque esse árbitro de linha, não, o árbitro de baixo. Porque esse árbitro tem a facilidade de se aproximar e comunicar com a mesa. Imagina esse aqui toda hora ter que descer para falar com a mesa, se a mesa fosse atrás dele, ou ficar gritando aqui de cima para o outro cara ouvir. Né? Não tem jeito. Então, esse apontador, ele é o responsável pelo preenchimento da súmula, ele marca os pontos e tudo mais, tá? E ele confere o rodízio. Então, se tiver erro de rodízio, ele avisa o árbitro aqui também. O assistente, né, ele fica lá para substituir esse apontador, se precisar, o cara passou mal lá, teve uma câimbra no dedo, não consegue escrever, né? Então, se tiver alguma coisa assim, e ele controla, é verdade, cara, porque, puta, o que vai acontecer com o cara que tá sentado ali, né? Só a câimbra no Fica só dedo. escrevendo lá, né? Então. Esse aqui ainda tudo bem, de repente o cara dá uma cortada, ele tá olhando aqui, toma uma bolada na cabeça, sei lá, né? Mas o outro que tá sentado ali, velho, eu não entendo essa regra, mas tudo bem. Mas aí, o que ele faz? Ele controla o tempo técnico, né? Ele faz a marcação do tempo técnico, ele faz o controle aí
auxilia no controle de placar eletrônico e tal, essas mudanças todas. E eu tenho também os juízes de linha, que são esses candangos que estão aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Normalmente, nos jogos oficiais, são 4. Então, teria um aqui do outro lado e um do outro lado aqui. Aqui na foto não aparece. O que que eles olham? Eles olham onde a bola tocou, cara, no chão, em relação à linha lateral do lado que ele está e a linha de fundo. Então, se a bola foi dentro ou fora, é esse cara aqui que vai falar. Se foi dentro, aponta a bandeirinha para baixo. Se foi fora, ele vai levantar a bandeira, tá? E daí, ainda assim, prevalece a visão desse cara aqui. Se esse cara aqui levanta a mão e fala que foi fora, e esse aqui fala que foi dentro, prevalece o que ele falar. Aí tem o danado do desafio, que é o VAR do voleibol, né? Tem alguns jogos que é permitido 2 desafios, se eu não me engano, por set. Tá? Eu não lembro se é 2 ou 3. Não, são 2. E assim, todas as vezes que eu peço um desafio, eu sou o jogador, eu pedi o desafio, o árbitro falou que foi dentro, eu falei que foi fora. Aí eu peço o desafio, o árbitro vai lá ver, aparece no telão. Se eu falei que foi fora e o árbitro falou que foi dentro, e eu, jogador, estou certo, não perco a minha chance do desafio. Então eu continuo tendo 2 naquele set, porque eu acertei. Se eu errar o desafio, eu perco uma chance. Entendeu como que é o negócio? Sim, é mais para contar como uma contribuição e não, tipo, como uma trapaça, entre aspas, assim, do jogador, né? Tipo, de Exatamente. vários desafios, enfim. Sim, tá? Então, é bem legal isso, por quê? Porque às vezes o jogador tem certeza total e absoluta que a bola foi fora e o árbitro se enganou e, cara, é muito rápido essa bola. Eu comentei com a turma da noite, na segunda-feira, que eu, por exemplo, eu tenho um desespero com a arbitragem, velho, que é medonho. Então, assim, muita gente, quando tá estudando, né? Quando eu estava estudando, me falava, faz o curso de arbitragem, dá para ganhar uma grana, não sei o que e tal, papai. Eu tenho amigos que se formaram comigo que fazem arbitragem até hoje e ganham uma grana legal, né? Agora não, porque tá tudo parado, mas quando tem jogos, os caras ganham uma grana legal. Mas eu falei, não, cara, eu nunca nasci para ser árbitro, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar ficar ali do lado, de repente um cara na arquibancada xingando minha mãe, eu vou lá, dou um murro nele, cara. Quebra a cara dele, o jogador vir me peitar igual o jogador de futebol faz com o árbitro, cara. Do jeito que o cara vem, eu já sento a mão nele. Não ia dar certo. Então, e eu tenho uma experiência, cara, com voleibol, que é o seguinte. Uma vez eu fui para apitar os jogos de handball da faculdade que eu estudei, né? Eu estava no último ano, eu acho. Último ano, penúltimo ano, não lembro. Eu sei que eu fui apitar os jogos de handball. E era um campeonato interno da faculdade, igual aquele de society lá que o Ronaldo e o Dorival fazem, né? Só que eles contratam a arbitragem, né? Eu não, a gente lá, os próprios alunos da educação física que arbitraram. Aí eu fui, terminei de apitar meu jogo de handball, tranquilinho, sossegado, né? Sem contato físico nenhum, handball, jogo de cavalheiros, né? Nunca sai briga nem nada. Aí Os caras terminou pequeno e meu fraco, jogo. né? Oi? Os caras pequeno e fraco ainda. Então, é tranquilo apitar aquele jogo lá. Aí, é, eu fui, terminei meu jogo, tava indo embora, cara. Faltou o cidadão que ia apitar embaixo no vôlei. Aí eu tava passando, cataram eu lá e puseram eu pra apitar. Aí eu falei, meu, eu nem sei. O cara falou, não, só olha bola dentro ou bola fora. Olha a orientação que me deram. Só olha bola dentro e bola fora, certo? Beleza. Tô eu aqui bonitinho, né? Vem uma bola aqui, cara, na entrada da rede. O cara subiu para bloquear e o outro cortou. Só que o que eu olhei? Eu olhei a bola, se ela ia dentro ou fora. Eu esqueci completamente de a bola pode desviar no bloqueio.
E o jeito que o cara cortou, cara, não tinha como, mas não tinha como. A posição do cara era impossível aquela bola ir fora, a não ser que batesse no bloqueio. Beleza. Aí o cara vai e corta. A bola fora. Bateu no bloqueio. O que eu fiz? Bola fora. Aí era ponto do time, né? Que estava defendendo. Só que, como a bola bateu no bloqueio e foi pro lado da arquibancada, então a bola, o ponto era do time que atacou e eu dei ponto pro time errado. Tinha um cidadão que torcia pro time que estava atacando, que a bola caiu perto dele. Mas foi eu dar o ponto pro outro time, ele catou a bola e jogou nas minhas costas. Pra quê, né, velho? Já virei com tudo e fui pra cima do cara. Só que, do mesmo jeito que eu esqueci de olhar o bloqueio, a bola desviar e tal, eu esqueci de olhar o tamanho do cara, velho. E fui e já dei um empurrão nele. Só que o cara era bem maior que eu. Mas tomei-lhe um tapa na orelha que dói até hoje quando eu lembro, né? E aí eu falei, meu, arbitrar não é pra mim. Acabou o jogo naquela hora. Daí nós empelotamos todo mundo e a galera da minha sala já entrou também. Ferveu o pau na faculdade, né? Aí depois vieram pôr a culpa em mim. Você fez errado. Eu falei, eu fiz errado. Caramba, eu não vi a bola bater, o cara veio dar uma bolada em mim, o errado tô eu ainda. É tudo certo, você deixa pra lá. Não apito mais essa merda desse jogo nunca mais. Aí beleza. Na outra semana, esse eu esqueci de contar à noite. Na outra semana, jogo de handball. Só que daí eu ia jogar. E o cara tava do outro lado pra jogar. E ele jogava de pivô. Eu virei e troquei com meu amigo. Falei assim, ó, deixa eu marcar o pivô. O cara nunca tomou tanto soco na costela, tanto beliscão. Eles são... E eu, a arbitragem, não via, porque daí eu sei jogar, eu sei bater, né? Mas arrebentei o cara. Não fez nada no jogo. Eu falei, aí, bobão, você deu um tapa em mim aquele dia, mas hoje, agora aqui, você tá fudido comigo. Sai fora, forgado, vai bater em mim assim. Assim não, você é louco. Ficar de graça aí. Oi? Vai ficar de graça, não. Não, você é louco, não dá, né, cara? Então, assim, quando a gente começa a perceber essas possibilidades do entendimento da regra, a gente precisa entender aqui, por exemplo, ó, quando eu vou sacar, eu posso pisar na linha de fundo? Acho que não. 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 Então, aqui, ó, no momento do saque, eu tenho de uma lateral a outra, né, eu posso me posicionar em qualquer lugar com a bola nesse fundo aqui para sacar. O que eu não posso é pisar na linha e nem invadir aqui. Mas se eu jogar a bola para o alto, saltar sem pisar na linha e eu estiver usando o espaço aéreo da quadra, eu posso sacar daqui. Não tem problema nenhum. Então, o Marcelo Negrão, ele foi um dos primeiros a começar a usar um saque que a gente chama de viagem, né? Eles falavam que era o viagem ao fundo do mar. Não sei por que viajar ao fundo do mar, porque quadra, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Essas coisas, essas conversas é meio complicado. Mas esse saque viagem é praticamente uma cortada, um saque muito forte, que o cara não pode invadir. Antes, a regra do voleibol era assim, ó, da linha lateral em direção ao meio, 2 metros. Aqui tinha um outro risquinho. Então o cara só podia sacar daqui para cá. Então limitava muito a variação da direção do saque. Agora, como a zona de saque é toda a linha de fundo, eu tenho variação de direção, né? Uma variação de direção muito maior, um espaço muito maior de utilização. Só que eu tenho que lembrar isso, eu não posso pisar na linha. Outra coisa que acontece é o posicionamento dos jogadores. Sempre eu tenho que respeitar o rodízio, né? No momento que eu vou sacar e no momento que eu recebo o saque. É claro que existe. Quando eu vou sacar, eu ponho os meus 3 jogadores da zona de ataque aqui para tentar diminuir a possibilidade de visão dos jogadores que vão receber a bola, né? Quando eu vou receber o saque, eu venho para trás para ocupar a maior parte possível da zona de defesa, para que seja muito mais seguro eu receber essa bola, né? Sem a chance
de deixar essa bola cair, né? E tem um detalhe, eu vou também me posicionar de uma maneira que eu proteja quem na hora do saque, quando eu estou recebendo o saque. Quem eu tenho Não. que tirar da possibilidade de receber o saque? O levantador. O levantador. Então eu posso mudar a minha posição na quadra, respeitando as referências do rodízio, né? De uma forma que eu consiga proteger esse meu levantador. E como a gente faz isso? Vamos pensar da seguinte maneira, olha só. O meu levantador é o cara que está de vermelho, tudo bem? A gente vai fazer o primeiro rodízio, ó. 1 vai para o lugar do 6, o 6 para o lugar do 5, o 5 para o lugar do 4, o 4 para o lugar do 3, o 3 para o lugar do 2, o 2 para o lugar do 1, certo? Eu vou receber o saque. Como que eu protejo esse levantador? Você traz o 4 para mais perto da linha, para mais perto dele. E ele? Aí na hora que for que sacar, ele corre para a rede, ou não. Eu já ponho ele na rede. Ah, é. Por quê? Qual é a referência? Ó, ele e o 4. Ele tem que estar mais próximo da linha que o 4. O 4 está aqui. Ele está aqui. Quem que está mais próximo da linha? O 3. Qual é a chance do cara sacar em cima de onde ele está? Ah, nenhuma. Então ele já está protegido. Agora, vamos rodar de novo? 3 vai para o lugar do 2, 2 para o lugar do 1, 1 para o lugar do 6, 6 para o lugar do 5, 5 para o lugar do 4, 4 para o lugar do 3. E agora? Eu vou receber o saque. O que eu tenho que fazer? Aí agora puxa o 4 mais para trás. Tá tudo protegido. Na hora que sacar, o cara bateu na bola e ele corre para cá. Sim. E todo mundo aqui vai defender. Ó, ele tá mais perto da linha de fundo que o 4, sem problema nenhum. O 4 tava onde mesmo? Tava aqui, não tava? O 5 tava onde mesmo? Aqui. Então o 5 tem que estar. O 4 tem que estar mais perto da linha lateral que o 5. E o 2 tem que estar mais perto da linha de fundo que o 4 e o 5. Ele tá. Olha a linha dele aqui, ó. Ele tá na mesma linha do 3. Pronto. Então eu fiz um posicionamento que eu consigo garantir uma segurança para o meu levantador sem ter dor de cabeça. Agora, se eu fizer mais um rodízio, agora ferrou, como que eu faço? Agora o 6, putz, o 6 volta para proteger o 3. Aí, sacou, bateu na bola e sai correndo aqui. Professor, mas e se o cara sacar aqui na frente? Esse aqui corre. Não tem problema nenhum. E ele sai da trajetória, ó, da bola. Então, por exemplo, se ele observa que a bola está vindo nessa trajetória, ele sai aqui. Se ele observa que a bola está vindo nessa trajetória, ele sai aqui. Ele foge realmente da bola. Literalmente. Por quê? Porque se ele vai para a mesma linha da bola, e bate nele. Então ele vai ter que defender do mesmo jeito, não adiantou nada. Entende? Ele tem que ter a preocupação, né, de além de estar protegido, de não se deslocar para o lado errado, né? Para que ele consiga realmente fazer a função dele de levantador. Tudo bem? Agora, quantos toques eu posso dar na bola mesmo? Esqueci. 3. 3? Em que situação, Daniel? Quando você recebe, aí Ah, o passe e aí o ataque.
Então, quando eu recebi, é o primeiro toque, certo? Certo. Aí, com esse primeiro toque, eu estou passando. É isso? Não, o primeiro toque você está defendendo. É a recepção, né? Sim, e daí? Aí Aí a você bola vai para onde? vai para o levantador que faz o passe. Aí é que tá, ó. A recepção é o passe. Quando bate em mim, eu passo para o levantador. O levantador prepara para o atacante. Então, a preparação ou o levantamento é o segundo toque e não o passe. O passe é o Entendi. primeiro, tudo bem? Aham. Mas isso também não faz diferença. O importante é eu saber que eu tenho 3. Agora, e se eu estou numa situação que eu vou defender e eu faço um bloqueio duplo, a bola bate no bloqueio, eu só tenho mais 2 daí. Quando bate no bloqueio, o cara atacou e bateu no seu bloqueio. Isso. Nossa, isso que eu estava tentando lembrar aqui agora, na hora que estava falando. Tem mais, acho que tem mais 3, não é? Isso. Quando é bloqueio, não conta o toque da bola. Então, toda vez que eu faço uma ação de bloquear o meu adversário, esse toque ele não conta, tá? Agora, existe uma coisa que é muito importante que criança tenta fazer o tempo inteiro e não pode. Bloquear saque. É proibido bloquear o saque, tá? Sim. Eu Na só... escola eu ficava que nem idiota tentando parar o saque dos outros. Então, é, na iniciação todo mundo tenta, isso é proibido. É igual fazer o saque por cima ou a cortada com a mão fechada. Também é proibido, é obrigatório estar aberto. Eu só posso bater na bola com a mão fechada no saque por baixo. Tá Então, certo. são coisas que a gente precisa, são detalhezinhos bobinhos que a gente precisa lembrar. Por quê? Porque brasileiro é uma desgraça, cara. Ele sempre tenta levar vantagem em tudo. Então, ele quer inventar um jeito de burlar a regra sempre, né? De enganar quem está apitando e tal, para ele levar vantagem. Então, por isso que é importante a gente sempre falar, né? Comunicar, né? Os alunos em relação a essas tentativas que eles fazem de enganar a arbitragem, de levar vantagem, porque voleibol é cruel, cara, não tem jeito. E cartão, no voleibol tem cartão? Tem. E como é? Ih, professor, nem lembro agora. Cartão amarelo e cartão vermelho, igualzinho no futebol. Cartão amarelo é advertência, o cartão vermelho é ponto do outro time e posse de bola para ele, tá? Só que não é expulsão, o cartão vermelho não é expulsão, né? Ele só troca a bola. Agora, se o árbitro mostra os 2 cartões juntos, né? Um cartão em cada mão, é ponto do outro time e o jogador tem que sair daquele set, ok? No próximo set ele pode voltar. Ele sai do 7, então, não é por minuto. Não é por minuto, é do set. Ah, E se o árbitro mostra os 2 cartões na mesma mão, o cara sai do jogo. caramba, não Não sabia que pode era. voltar em set nenhum, tá? Aham. Assim, professor, só uma dúvida. Em qual situação, por exemplo, ele sairia do jogo inteiro? Por uma briga, assim? Numa briga, xingar o árbitro, derrubar o árbitro da cadeira, né? Tem uns malucão que faz umas coisas aí que às vezes a gente duvida da situação. Aham. Mas tem. Eu nunca vi um cara ter que sair do jogo inteiro, já vi sair de um set, né? Tudo bem que ele não voltou depois, porque o técnico não pôs mais ele, mas nunca vi, por determinação da arbitragem, o cara sair do set. É igual falar assim, professor, eu posso chutar a bola? Posso usar o pé? Pode. Em ação defensiva. A bola pode ser defendida com qualquer parte do corpo. Eu não posso atacar chutando. Agora, tem um detalhe, olha lá. A bola tá vindo, aí de repente o cara vai fazer a cortada, bateu no bloqueio e vai lá na linha de fundo.
né? Na linha de fundo, não. Lá perto da arquibancada, lá quase saindo da quadra. O cara vai correndo e dá um chute para trás. Só que a bola passa direto da rede. Isso não é ataque. Isso é uma ação defensiva. Ele chutou a bola lá atrás muito forte para salvar a bola e ela passou. Beleza, isso pode. O que não pode é igual... Vocês já viram um jogo de Sepak Takraw? Nossa, eu nunca vi. Não? Vou ver se eu acho aqui para vocês verem. Não pode fazer igual o Sepak Takraw. Sepak Takraw é um jogo tailandês muito louco. Quer ver? Sepak Takraw. Esse aqui. O negócio é totalmente maluco, cara. Eles jogam com uma bolinha oca, tá? E dura. Olha que doideira. Para não sofrer um impacto. Esse cara vai ser nem. É igual uma quadra de vôlei. Os caras têm que ficar posicionados, né? Essas coisinhas aqui e o saco feito aqui do meio, sabe? Aí depois é um futevôlei. Só que é uma habilidade desse cara para jogar. Tailândia, Filipinas, só tudo cara de louco. Play the game they were planning on 3 getting contra into. 3. Well, I'll tell you what, Nescote is out there, or Tuste is on the bench. He doesn't look injured, so we'll try and get to the bottom of that. A little bit of mystery at the start of this bronze medal match. But now we are all set. There is Regio Tuste when he comes on. I promise he's explosive. So a little bit of pressure on Escote, Emmanuel Escote, a striker. He comes at 177. He's the number 2. A rede fica 1,60 m, se eu não me engano, tá, de altura. Não sei se foi 60 ou 50. A bolinha é oca. Escote. Escote, good feet. Escote twice blocked. And a little head. Não, fazer o ataque igual o cara fez ali, você viu que ele chutou a bola. Bit of a shaky start for the Philippines. First, we're seeing the second attempt by Keshi Tereshima for Japan, but confident. Service ace from Joe Asagawa. Então, o que acontece é isso. Eu posso jogar a bola por cima da rede se eu tiver, né, em ação defensiva. O cara levantar, eu pular e dar uma bicicleta, dar um voleio para fazer o ataque, não pode de jeito nenhum. Aí agora eu pergunto para vocês, quantas vezes num jogo de voleibol que você assistiu, o jogador usou o pé para defender a bola? Várias. Você já viu várias? Já vi, principalmente quando a bola vai muito longe, dá um carrinho assim para defender. Profissional? No profissional nem tanto, mas assim, na seleção brasileira eu já vi algumas vezes na televisão. Agora, assistindo o jogo pessoalmente, já vi também, mas assim, não foram tantos, porque acho que o jogador às vezes não tem tanto recurso, né? Aí às vezes prefere até... Então, porque é exatamente o que eu ia falar. Eu vi, posso contar nos dedos de uma mão, e capaz de sobrar dedo, a quantidade de vezes que eu vi esses caras procurando, tentando defender, né, usando o pé para defender. Por quê? Eles não treinam isso, eles não têm tanta habilidade assim com os pés, e isso fica como um recurso mesmo, e um recurso bem pouco utilizado, porque eles preferem utilizar a segurança de da ação, né, do que se arriscar, usar o pé e perder o ponto. Então, a ideia é que ele desenvolva, na verdade, a habilidade de ir buscar essa bola, de dar peixinho, de fazer
o que for, em se arriscar a usar um recurso que ele não tem tanto domínio assim. Então, ó, 3 toques na bola, o bloqueio não conta, eu posso usar qualquer parte do corpo para defender. O mesmo jogador não pode tocar 2 vezes seguidas na bola, né, que é falta. E que mais? Antes, na hora de sacar, a partir do momento que o árbitro apitava, o jogador tinha 5 segundos para fazer o saque. Agora ele tem 8, aumentou um pouquinho o tempo, tá? Para ele concluir a ação do saque. E ele não pode, né, pisar na linha, e o saque tem que passar direto para o outro lado, né? Não pode ser bloqueado e ninguém do time dele pode ajudar. Tipo, errou o saque, vai bater na rede e aí, ao invés de cair, eu dou um toque na bola e passo para o outro lado. Isso não pode também. E se a bola tocar a rede, passar e cair no chão, vale o ponto? Acho que vale. Acho ou tenho certeza? Tô só no achismo hoje. Vale. Você tá um miguezeto do inferno, né? Hoje tá só... Há tempos atrás, cara, quando existia lá a tal da lei da vantagem no vôlei, a gente falava que queimava o saque. Então o cara jogava, batia, né, na rede, passava, queimou o saque. Não era ponto, mas a bola ia para o outro time, né? Era vantagem do outro time. Hoje a regra diz o seguinte: se a bola bater na rede e passou, ela está em jogo. Agora, bateu na rede e caiu, é ponto do adversário. Tudo bem? Galera, então, como eu falei no começo, faltam 2 unidades que falam sobre as súmulas. E a gente não tem tempo de desenvolver ela agora. O que eu vou pedir para vocês, estudem essas 2 unidades, sessões. As sessões 2 e 3, que fala sobre a súmula, sobre o preenchimento da súmula. Por quê? Como eu expliquei no começo, o Ronaldo deve mandar uma mensagem para vocês no grupo aí de representantes, eles vão repassar para vocês, falando sobre essa necessidade da gente parar, né, com essas aulas teóricas. Por quê? Porque a gente já extrapolou o número de aulas e eu preciso fazer a prática com vocês. Como ela vai ser feita, a gente ainda não sabe, a coordenação tá decidindo. Se vai esperar voltar para a gente fazer o presencial, se vai ser um trabalho, se vai ser... a gente não sabe ainda. O que importa é que, semana que vem, então, a gente não tem essa aula presencial aqui, e na outra provavelmente já seja a prova, tá? Então, estudem, faça o desafio nota máxima, faz o AVA, manda o trabalho para mim, né? Que o trabalho é para semana que vem, não é isso? Sim ou não? Você acha ou não? Para de achar, inferno. Semana que vem vocês me enviam o trabalho, porque eu tenho que corrigir e lançar esses 1.500 pontos que vocês podem, para que a gente termine em paz esse semestre aí que foi bem conturbado em decorrência aí da pandemia e tudo mais. Beleza? Beleza, professor. Então, meus amores, muito obrigado. Boa semana para vocês. Eu também. Só uma dúvida. Diga. No profissional, no top transmitido, a gente sabe que tem os 4 árbitros de fundo, né? Mas acredito que até mesmo, vamos supor, no Campeonato Paulista, assim, também tem os 4 ou não? O oficial, sim. Ah, tá. Os oficiais tem que ter. Jogos oficiais, sim. Jogos amadores e tal, às vezes não tem nenhum. Mas todo jogo oficial tem que respeitar a regra da Federação Internacional. Então show, então, beleza. Tá joia? Fechou, você falou, bom dia aí. Até mais, você também. Final de semana, falou. Você também. Falou, garoto. Tchau, tchau.